Estamos aqui novamente com o quadro Momento, o Inédito Viável, com Emerson Wesley Dias. Muito boa noite, obrigado pela presença, Emerson. Boa noite, Renato, boa noite a todos os ouvintes. Qual o assunto que nós vamos tratar hoje aqui no quadro? Hoje vamos falar sobre crise, tempo e evolução. Vamos lá. Bom, esses dias me chamaram para dar uma palestra sobre carreira. As pessoas queriam discutir o tema carreira, quais são as tendências de carreira, as coisas que impactam as carreiras. E eu comecei falando sobre crise e evolução. Né? E eu cheguei à seguinte conclusão, que a palavra crise, nada mais, ela pode ser definida como um momento que precede a evolução. Aí você pensa assim, mas crise, momento que precede a evolução, como assim? Né? Porque a crise é uma coisa ruim, né? E a evolução é uma coisa boa. Aí eu fui definir o que é evolução. Na realidade, evolução é nada mais do que um movimento gradual em direção a algo. Porque você sabe que doença evolui, né? Câncer evolui para o óbito, por exemplo. Né? Uma investigação, a gente está vendo aí em Lava Jato, ela vai evoluindo e ela pode inocentar ou vir a culpar a pessoa que está sendo investigada. Então a evolução, a evolução da bateria na escola de samba, ela que significa movimento em direção a algum lugar, né? A uma direção para cima ou para baixo. E a crise, então, é o momento que precede essa evolução. Exemplo do dia. Nós temos o dia, ele entra em crise, ou seja, o momento que precede a evolução, e ele evolui para a noite. Aí entra em crise à noite, vem madrugada, vem o dia novamente. Se você olhar as estações, primavera, verão, outono e inverno, é a mesma coisa. Elas entram em crise, ou seja, momento que precede uma evolução e evolui para uma próxima estação. E assim é o próprio coração, né? O coração tem dois movimentos, a sístole e a diástole. Um movimento ele puxa o sangue, outro movimento ele empurra o sangue. Então esse movimento de mais e menos também tem uma evolução e tem uma crise entre eles. Né? Começa um movimento, entra em crise, vai o outro movimento. Então a carreira também tem isso. Né? A carreira ela tem essas coisas de evolução e crise, porque você pode ascender ou não ascender na sua carreira, como você pode eventualmente mudar completamente a direção dela à medida que os ventos, né, vão soprando para a direção X ou direção Y. Então acho que pensar que crise não é efetivamente uma coisa ruim, é simplesmente um momento, né, de reflexão, e evolução também não é só uma coisa boa. Você tem que tomar cuidado para onde você está evoluindo. É isso aí, se aprende muito, inclusive, né, Emerson, com a crise, que traz, sem dúvida nenhuma, a evolução, muitas vezes até na carreira. Sem dúvida. A pessoa aprende tanto ali, ganha tanta experiência, que pode dar passos ainda maiores, né, no desenvolvimento da carreira. Sem dúvida nenhuma. Bom, Emerson, e a frase que normalmente você traz aqui no final? E a frase, como eu estou falando de crise, tempo e evolução, né, eu falei de crise e evolução, para falar do tempo é o seguinte, né? Não há mal que sempre dure, nem bem que nunca acabe. Isso aí. E aí dentro desse processo tem a crise e tem a evolução. Isso aí. Bom, Emerson, deixe seus contatos aqui para os nossos ouvintes. O site é oineditoviável.com.br e nas redes sociais é só procurar O Inédito Viável. Se inscreva lá no nosso canal no YouTube. Tá certo então, Emerson, te aguardo aqui novamente semana que vem com o quadro Momento, o Inédito Viável.